Boa tarde, participantes do curso aí de Negociação e Neurociência Cognitiva, Estratégias de Gestão de Conflitos. Esta é a videoaula referente à aula presencial síncrona, aula presencial não, aula síncrona, remota, que aconteceu no dia 25 de outubro. Vamos lá! Então, nós continuamos no processo negocial. Veja, nós já trabalhamos com interesses. Agora a gente vai identificar os critérios objetivos, né? A gente está deixando a questão de opções, Batman e tudo, eu inverti a ordem aqui, mas porque eu acho que fica mais didático assim. Primeiro interesse, depois critérios objetivos, depois a gente constrói as opções, define a Batman e por último a gente faz a prospecção do cenário de acordo. Então nós temos essa etapa aqui agora de identificação de critérios objetivos. Vamos lá, então. O princípio que a gente está adotando é esse aqui, né? Opa, desculpa. Selecione critérios objetivos que a alternativa de solução deve atender. Selecione, que é esse aqui. Dos 4 princípios, nós vimos interesses e agora nós estamos partindo para a questão dos critérios objetivos. E o que é isso? A gente começa já definindo isso, né? Segundo Roger Fisher, Bruce Patton, William Ury, da Universidade de Harvard. Então, esse é o princípio que a gente vai trabalhar e aí a gente vai definir aqui agora. O que são critérios objetivos? Critérios objetivos são conjuntos de padrões e procedimentos justos. O que é isso, né? Particularmente, os padrões justos, né? São, não deixa de ser critérios que têm que ser atendidos relacionados ao negócio. Então, vamos lá. Exemplos, para ficar bem simples. Se você vai vender um carro, um padrão justo que você pode trazer para a mesa é o preço FIPE, tá? Um outro padrão justo que você pode trazer à mesa é se o carro é automático ou não é, se a quilometragem é baixa ou é alta, são padrões justos. Então, padrões justos são questões substantivas, ou seja, ela está muito relacionada ao objeto do negócio. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma negociação salarial, qual o padrão justo que a gente deve usar? A inflação, né, a deterioração do salário em função da inflação, né, e assim por diante. Por outro lado, os procedimentos justos estão relacionados, são critérios que estão relacionados ao processo negocial em si. Ou seja, quando interesses estão em conflito, precisa-se, às vezes, definir que tipo, né, de procedimento a gente vai adotar no processo negocial, né? Vamos ver exemplos que vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, padrões justos eu acho que é mais simples de entender, porque eles estão relacionados à substância do negócio, da negociação, ou objeto do conflito, enfim. Valor de mercado, precedentes, avaliação científica, tratamento equânime, reciprocidade, tradição. Vamos pegar alguns exemplos. Valor de mercado, a gente falou aqui o exemplo do FIPE, por exemplo. Precedentes podem ser, por exemplo, se a gente está num conflito judicial, né, o conciliador ele pode usar, ou uma das partes pode usar precedentes de julgamentos anteriores que tratou daquele tipo de conflito semelhante e que teve um resultado. E aí ele pode dizer, olha, a gente já teve uma situação, a tal da jurisprudência, por exemplo, já houve uma situação no passado em que se julgou esse tipo de conflito e o resultado foi esse. Avaliação científica, você pode se basear numa avaliação científica para fazer uma proposta, uma posição, uma proposição. Então, vejam, os padrões vão ser critérios que você vai usar para argumentar, para sustentar, perdão, os seus argumentos, né? Então, se você está pedindo um valor X pelo carro, é porque você sustenta esse valor X dizendo, olha, a tabela FIPE aponta que o valor do meu carro é X. Por isso que eu estou pedindo, por exemplo, 5% acima de X. Ele vai dizer, tudo bem, se a tabela FIPE do teu carro é um valor X, por que é que você está pedindo mais de 5%? Aí você vem com outro critério, eu estou pedindo mais de 5% porque o meu carro é automático, por exemplo. E assim, ou então porque o meu carro tem menos quilometragem, enfim. Então veja, tratamento equânime
né? Tratamento equânime é um tipo de critério que é muito utilizado nas negociações salariais, né? Então, o sindicato dos trabalhadores negociando com o sindicato dos empregadores, eles normalmente, olha, teve pessoas, por exemplo, administradores, engenheiros da nossa empresa, houve um acerto com outras empresas e os acertos foram para isso aqui, para essas categorias. Então a gente acha justo, veja, justo que na nossa empresa os administradores e os engenheiros têm o mesmo tratamento equânime. Ou seja, quando você fala isso, você está sustentando o seu ponto de vista. Eu quero um reajuste de tanto, que foi o que deram engenheiros e administradores lá na outra empresa, e eu acredito que o tratamento tem que ser equânime. Enfim, reciprocidade, a gente tem um exemplo interessante de reciprocidade aí, ainda no padrão injusto, tá? Que foi a questão lá, por exemplo, do Brasil e da Espanha, quando teve a pandemia, que os espanhóis seguraram os brasileiros por 40 dias, aí o brasileiro se sentiu no direito também de segurar os espanhóis por 40 dias nas quarentenas nos aeroportos. Então, isso é reciprocidade. Se há um conflito, por que que você está segurando os espanhóis que estão aí no Brasil por 40 dias? Aí o Brasil, os negociadores brasileiros, os diplomatas, vão dizer: olha, a gente está adotando o mesmo procedimento com base na reciprocidade internacional, o mesmo procedimento que vocês adotaram. E aí o conflito se cessa. Por quê? Porque padrões estão acima de qualquer questionamento. Por isso que eles são fortes sustentações para os seus argumentos. Porque ninguém pode questionar um padrão. Se você diz, olha, o tratamento tem que ser assim porque a lei diz assim, não tem quem dizer, não, mas eu não vou seguir a lei, né? Enfim. Então, esse é o segredo dos critérios objetivos. Eles estão acima de qualquer suspeita, né? Entre aspas, vamos colocar assim. Agora, vamos para o procedimento justo, está relacionado ao processo negocial. Se vocês eventualmente estão decidindo aí o que é que vão comer no final de semana, se vão para a pizzaria, se vão para a churrascaria, num grupo de amigos, vocês podem adotar um procedimento justo com relação ao próximo. Está dando muito conflito. Não quero comer carne, o outro, eu quero ir para uma pizzaria, que é melhor, o outro quer ir no vegano, né? Então, é um conflito aí de interesses e vontades, e você aí então traz uma solução, um procedimento justo para se resolver isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sorteio? Em cima de qualquer suspeita. Vamos fazer um rodízio. Essa semana a gente vai na churrascaria, a gente já fica combinado que na próxima semana a gente vai no vegano e depois a gente vai, enfim. Ou esse é o tipo de critério que se usa com relação ao processo. Quando você tem muito conflito de ideias, de vontades, de argumentos na mesa, vocês escolhem um procedimento justo que pode ser, por exemplo, chamar um juiz, uma terceira parte, um árbitro, né? Se as pessoas não estão se entendendo, você, fulano, você que é neutro, senta aqui. O que é que você acha? Meu ponto de vista é esse, o do colega é esse, o do outro é esse. O que é que você acha que se faz sentido, que faz sentido para essa situação? Ou seja, você traz um terceiro para decidir quando não está prosperando em função dos conflitos de vontades e de ponto de vista. Então, esse é a definição dos critérios objetivos que vocês vão levantar agora para aquele caso da prefeitura e a dona Maria Rita. Aquele caso do alargamento da avenida, né? Discutido na aula, que iniciou na aula passada, na aula de 18/10. Então, vamos adiante apenas para amadurecer mais a questão dos procedimentos, porque padrões justos me parece bem mais fácil e intuitivo de entender. Procedimentos já às vezes fica difícil de você saber que procedimento adotar. Então eu trouxe um case aí que é um case de uma legislação dos oceanos. Esse case é real, né? Está reportado no livro do professor Fischer, 2014. Esse foi um case que aconteceu há muito tempo atrás, quando estava se discutindo, né, como que iam se fazer as partições das áreas interessantes, né, que está do solo marinho e áreas interessantes das águas internacionais. Porque as águas internacionais, como não são de ninguém, se não houvesse uma regulamentação, então a ONU disse, vamos dividir em lotes para evitar que, né, houvesse confrontos aí entre países, né, querendo explorar uma mesma área, querendo pescar numa mesma área. Então, se dividiu em lotes, né? A ideia foi, vamos dividir o solo. Nesse caso específico aqui é mineradoras, então o interesse era no subsolo, perdão, no solo marinho das águas internacionais, que não é de ninguém.
Então a ONU falou, vamos dividir, né? E aí, o que é que acontece? Né? Os países ricos têm mineradoras com muito know-how para fazer geossensoriamento, para fazer a prospecção remota, para saber se aquele solo naquela área específica é mais interessante. E os países pobres não têm sequer empresas que defendam seus interesses. Então, o que acontece? Os países pobres são representados pela ONU, e a ONU fundou, né, uma empresa, Enterprise, que a ONU fundou essa empresa para cuidar do interesse dos países pobres. E aí a ideia seria o seguinte: metade de todas as águas internacionais, os solos, né, foram divididos em blocos e metade desse bloco seria explorado por empresas privadas, ou seja, de interesse dos países ricos, e a outra metade por essa empresa Enterprise, empresa da ONU. Então, como as mineradoras privadas, como eu já falei para vocês, elas tinham tecnologia e know-how para escolher melhores áreas, a Enterprise, que defende as nações mais pobres, ficaria em desvantagem na hora de escolher as áreas, né? Então, esse foi o grande problema. Qual foi a solução que eles adotaram para esse impasse? Né? Isso a gente colocou na sala, o pessoal pensou, deram umas dicas, chegaram perto, mas não chegaram na solução definitiva. A solução foi muito simples. Nesse caso aqui, como há um conflito, o que fazer na hora de escolher, já que tem uma empresa que não tem experiência, todas as demais têm, né? Aí a solução foi bem simples mesmo. Olha só, a ONU falou o seguinte: bem, a Enterprise sai, faz de conta que a Enterprise não participa do processo, pega todos os blocos e divide pelas empresas. Aí pegou todos os blocos, dividiu por aquele número de empresas, cada empresa ficou com X blocos. Depois que as empresas fizeram a prospecção e escolheram os menores áreas dos blocos ali, ela, dos blocos que ficou para ti, ela escolheu, vou explorar aqui, 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 aqui. Esse conjunto de escolhas, de blocos que ela fez, a Enterprise tinha o direito de ir lá e pegar metade. Por quê? Porque lembrem, metade dos blocos seria explorado por empresas privadas e a outra metade pela Enterprise. Então, o que a Enterprise fez foi o que a ONU adotou, essa estratégia foi muito simples. Olha, vocês escolhem tudo, a gente sai, divide todos os blocos por vocês, como se fossem vocês fossem explorar todos os blocos, e depois que vocês escolheram, eu pego metade, porque pegando metade de cada uma empresa, eu vou ter a metade dos blocos, metade do total de blocos, sob domínio da Enterprise. Então, o que é que as empresas fizeram? Aí é que está o segredo, né? As empresas escolheram e colocaram a oferta, colocaram à disposição da Enterprise para escolher as melhores áreas para se certificar de que eles não sairiam prejudicados. Então, por exemplo, se cada empresa pegou aí dois blocos, se cada empresa escolhesse dois blocos, ele ia escolher os dois melhores blocos da região ali para poder não correr o risco da Enterprise pegar o melhor e ele ficar com o pior. Então, veja, gente, é uma solução desse tipo aqui. Um corta, o outro escolhe. Coisa que a gente usava lá na infância, né? Quando a gente quer dividir uma coisa no meio, o que é que a gente fazia? Você corta e eu escolho. Por quê? Porque aí a pessoa que cortasse ia usar a precisão máxima para não ninguém levar vantagem, para não correr o risco do outro pegar o pedaço maior. Então, veja, uma simples estratégia de procedimento justo resolveu um impasse enorme na legislação dos oceanos. Agora, eu vou mostrar para vocês um caso do perito e da seguradora para vocês entenderem o poder de usar critérios objetivos em uma negociação. Vamos lá. Então, olhem isso aqui, vocês já devem estar vendo aí, né? Então, essa aqui foi uma situação em que um cliente, dono de um automóvel, né, teve um acidente, perda total do carro, então ele teve que ir lá negociar a cobertura, a indenização. Então, estava negociando o perito, que era um negociador altamente posicional, e estava negociando o cliente, o interessado, né? O dono do carro que perdeu o carro, que era um negociador por princípios. Veja que a postura dele, ele vai usar critérios, ele vai ser gentil, ele vai fazer muitas perguntas, tudo que a gente tem discutido e batido aula após aula, né? As características do negociador de princípios.
nunca dá a última palavra, sempre terminar suas frases com uma pergunta, enfim. Vamos observar isso? Então, o perito da seguradora sentaram juntos, junto com o cliente, e falou. Ele iniciou. Após a perícia, decidimos que o acidente está coberto. O senhor tem direito à indenização de 40 mil. Aí o cliente, ah, sim. Ele não diz não, tá vendo? Como assim? Não, ele diz, ah, sim. Como chegaram a esse valor? Olha que coisa interessante. Né? Ele veio com a posição, 40 mil é sua indenização, e ele já tentou descobrir o que está por trás dessa posição, como chegaram a esse valor. E aí, como o perito é muito posicional, ele falou, esse é o valor pelo qual avaliamos o seu carro. Não explicou nada, né? Só disse que foi o valor que avaliaram. E aí ele continua de maneira muito técnica de jiu-jitsu, de maneira muito suave. Entendo, mas que padrão vocês usaram para chegar a essa quantia? Olha ele questionando a questão do padrão. Você sabe onde eu posso comprar um carro semelhante por esse valor? Olha que interessante. Ele ofereceu 40 mil, o negociador, por princípio, falou: que padrão você usou? FIPE? Você usou padrão valor de mercado? Para que o cara dissesse. E aí, como o cara é posicional, ele continuou driblando, né? Quanto o senhor quer receber? Para vocês verem como não é fácil negociar com uma pessoa dura, né? E aí ele fala, aquilo que eu tiver direito. Olha a resposta dele, como é uma resposta empática. Quanto que o senhor quer receber? Aquilo que eu tiver direito, conforme a pólice. Encontrei um carro. Aí ele traz um plano que um carro que ele pesquisou. Encontrei um carro de segunda mão, parecido com o meu, por 55 mil. Mas 55 mil é muito. Ele só viu o valor, né? Ele não pergunta se o perito fosse um negociador por princípio, como você, 55 mil, o que é que tinha esse carro? Quais as vantagens? Ele estava conservado, ele era automático? Nada. E aí o cliente falou, não estou pedindo 55 mil, nem 58 mil, nem 52 mil. O que deseja é uma indenização justa. Você não concorda que eu recebo o suficiente para comprar um carro semelhante ao meu? E aí ele não tinha como negar, né? Está bem, posso oferecer 45 mil. É o máximo que posso chegar. Posicional. Como é que a empresa calcula isso? E aí ele vai para uma outra abordagem. Tá, 45 mil, mas como que vocês calculam o valor? Veja, 45 mil é o maior valor possível, é pegar ou largar. Ele não quer abrir o jogo. Você tem que insistir. Olha só, 45 mil pode ser um valor justo. Você admite que a posição do outro pode ser sensata. Entendo a sua posição. É posição, né? A política da empresa lhe impõe limites. Olha, se colocando no lugar dele. Mas se você não puder me dizer objetivamente porque esse é o limite a que tenho direito, teremos que recorrer à justiça. E aí ele faz uma leve ameaça dizendo que receio que eu ainda colocaria aqui no caso dele, mas se você não puder me dizer objetivamente por que você chegou a esse valor, receio que terei que recorrer à justiça. Melhor ainda do que teremos que recorrer à justiça. Por que não estudamos o assunto e voltamos a nos falar? Aí você pode jogar, né? Mais tá, a nos, né? Escrevi errado aqui. A nos falar. Você pode jogar para um segundo momento, para o outro pensar melhor e vir com uma postura melhor para a negociação. E aí ele sugere: podemos conversar novamente na quarta-feira às 11 horas? Bem interessante. Ok, senhor Silvio, estou aqui com o anúncio do jornal de hoje, ele não quer adiar, né? Então ele falou, estou aqui com um automóvel igual ao seu por 44.500. Ou seja, o posicional pegou o jornal, já tinha visto, pegou, viu lá 44.500. Ah, sim, e aí ele não é bobo. Ah, sim, e qual a quilometragem? Aí ele falou, é de 49 mil quilômetros. Por quê? Porque o meu tinha apenas 25 mil quilômetros. Na sua tabela, enquanto isso valoriza o meu carro? Olha que interessante. Ele está usando critérios, 25 mil quilômetros. Deixe-me ver, 1.650. E ainda ele falou, supondo-se que 44 mil seja uma base possível de negociação. Ele usou exatamente o valor que o perito tinha colocado, ó. Exatamente, ou seja, uma base possível de negociação. A soma dos valores chega a 46.150, ou seja, você disse que o valor é 44.500 para esse carro, só que se isso valoriza 1.650 para esse carro que estava com 49 mil, né, eu tenho que somar, correto? Então já chegamos a 46.150. Está escrito no anúncio se o carro é todo automático? Não. E quanto isso aumenta o preço? Em cerca de 1.100. E aí ele vai 1.100 mais 46.150. Ele vai levando o cara com base nos critérios, porque aí ele não tem mais o que negar, o posicional, ele não pode mentir mais. E o alarme de ré?
e alarme de ré. Aí ele vai eventualmente dizer que tem ou que não tem, e aí ele vai negociando e quebrando essa dureza desse negociador posicional. Então, esse foi um caso para vocês entenderem o que é usar critérios, e agora vocês vão usar critérios objetivos, vão criar, né, critérios objetivos para o case de vocês. Quem não está indo nas aulas síncronas não vai participar da dinâmica do case, não vai fixar o conteúdo por meio de negociações, infelizmente. Bem, era isso, pessoal. Aqui está a bibliografia. Um forte abraço, espero que tenham gostado e boa sorte. Na próxima aula, nós mudamos, né? Nós decidimos que nós vamos passar a videoaula com antecedência, então eu vou fazer uma videoaula da aula do dia 1º de novembro, para que o pessoal estude em casa e na sexta-feira, ao invés de ter 2 horas e meia, a gente vai ter apenas 1 hora e meia, porque essas videoaulas vão levar aí, vão consumir 1 hora, mais ou menos, dos estudantes. Então vai ser 1 hora assíncrona e 1 hora e meia síncrona. Isso foi negociado com quem presente no dia 18. Um ótimo final de semana para vocês. Um grande abraço.